Jesus, olha isso. Caiu antes de começar. Gente, caiu antes de começar. Pode uma coisa dessa? Não pode, né? Cadê Haroldo? Vamos de novo, Haroldo. Vamos. Vamos. Esse Haroldo. Agora foi. Já caiu antes de começar? Aqui tá bem ruim pra mim, Ana. Como é que tá Tá pra me você aí? ouvindo, Haroldo? Tô te ouvindo, mas eu não sei se a imagem tá boa. Calma aí que eu vou tentar resolver isso. Tá. Eu tô te ouvindo, de boa. A imagem que tá congelada. Tá, eu vou tentar sair e logar de novo aqui. Tá, A tá última bom, tá tentativa. bom, tá bom. Tá travando, né, Suede? Tá mesmo. Boa noite, André. Ágata. Muito bom. Ai, Senhor. Vai. Ó, Felipe. Felipinho, já fui, amor. Já entrei, já caí, já voltei, que é assim, entendeu? Aqui a coisa é dinâmica, amor, entendeu? O Haroldo entrou, mas caiu. Daí agora tô esperando ele voltar, né? Entendeu? Fé que vai. Vai, amor. Se não for, também a gente vai, entendeu? Te arranja, um jeito a gente dá. Sabe que aqui é assim, né? Boa noite, Aline. Boa noite. Tá ótimo. Vamos esperar o professor Haroldo. Ele tava com problema na conexão. Opa, lá vem Haroldo. Agora vai. Eu sempre fico ansiosa, gente. Sempre estou ansiosa. Ansiedade é meu... Vamos lá. E agora? Será que foi? Eu estou vendo o Haroldo. Não, o Haroldo saiu. Acho que está com problema, gente, para entrar. Puxada a beça. Vamos de novo. Quinta-feira, né? Tá bombando. Boa noite, querido. Boa noite. Pô, Ana, tô tentando aqui, mas tá difícil. Tô do lado do roteador. Eu tô te ouvindo. Não, mas agora acho que melhorou, porque eu tô te ouvindo. Você Tá me tá me ouvindo, mas ouvindo tá de me vendo? boa? Não, tô te vendo. Ah, então tá bom. Agora tá. É que tu tem tanto conhecimento que pesa, entendeu? Assim, Pô, pesa no... será? Ti- Será, não, meu filho? É, entendeu? Porque tu é o quê, ó? Brilhante. Tu é irradiante, tu já é mais que brilhante, Que entendeu? isso? Não é nada. É sim, é verdade. Olha, você é maravilhoso e além disso, você é marido da Gabi. Pô, tu tem tudo, por isso que tu é brilhante, entendeu? Tá certo. Aliás, manda beijo pra Gabi, tá? Ela tá lá Gente, dentro para quem cuidando não do sabe, a pequeno. Gabi foi nossa aluna. Então, nossos egressos são sempre maravilhosos, sempre. Tá certo. Ah, alguém tem que cuidar, né, amor? Porque sabe Exatamente. como é, a natureza ela é sábia, né? O homem não dá conta de tudo. Não tem Só a como. mulher que dá conta de tudo, Impossível, né? impossível. Então, Impossível. a natureza é sábia, amor, entendeu? É isso. Mas tá bom. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá que a gente quer falar muita coisa.
E aí a aula, cara, passa tão rápido, né? Ontem lá querendo falar já tinha acabado, gente. Eu falo, gente, ou eu falo muito, ou o tempo é curto, ou as duas coisas, né? Enfim. Ô, Haroldo, queria começar aí a live, né? Primeiro, nossa, te agradecendo muito, porque assim, sou muito sua fã, já falei isso várias vezes. Eu admiro muito você e o Gabriel. Tenho a honra de ter vocês dois lá no corpo docente. Então, mas assim, acho que toda a trajetória que vocês, né, foram construindo na educação física, vocês são muito jovens e esses são muito éticos, muito comprometidos. Então, acho que a gente tem que reforçar. A educação física precisa disso, né? Precisa para os alunos, para os meninos, né, as pessoas jovens que estão aí se formando. Precisa ver que a educação física tem pessoas de bem, do bem, comprometidos, estudiosos, e consegue fazer um trabalho diferenciado. E você, para mim, e o Gabriel são... Para mim, eu sou muito fã de vocês dois. Mas, Então, Ana, assim, muito obrigada. Antes de mais nada, né, apesar de você reforçar as nossas qualidades, vale ressaltar que a gente não chega em nenhum lugar sozinho, né? E, sem dúvidas, você é uma grande apoiadora, né? Sempre ajudou bastante a gente, abriu muitas portas para nós. Então, vale ressaltar que seu apoio foi fundamental para a gente conquistar muita coisa. Fico muito agradecida. Deus é bom, né? Que bota pessoas Exatamente. em sintonia, assim, né? É o poder da atração, pô. Exato, é isso mesmo. Bom, hoje, né, vocês dois, você tem uma relação muito grande com essa coisa do retreinamento de lesão, né? Sim. Que eu acho que é uma área nova na educação física. Ela pode até não ser tão recente, mas ela é recente. E aí, assim, minha primeira pergunta para você, como que você chegou nessa área? O que te fez chegar, né? Começar a trabalhar especificamente com essa área de retreinamento? Na verdade, sua história aí? na verdade, Ana, assim, eu passei por tudo na educação física, trabalhei em todas as áreas possíveis, né? Desde a época de graduação com estágio, e já no final da graduação ali, estava naquela dúvida de escola, aquela coisa toda, né? Ir para o lado da licenciatura, e em paralelo desenvolvendo algumas coisas no bacharelado. Mas quando eu comecei de fato a trabalhar aqui, eu sempre me identifiquei muito com grupos especiais, tanto que a minha primeira pós-graduação foi na antiga Gama Filho, em reabilitação cardíaca e grupos especiais, onde nós tínhamos alguns módulos que envolviam essa questão de lesões e tal. Então, já era um mercado que eu via que poucos profissionais trabalhavam e eu tinha uma certa afinidade. E desde então, né, desde essa época, eu vim buscando aí, tentar me especializar, né, ler, estudar e fazer network para ir conquistando conhecimento e também conquistando espaço no mercado, né? E foi a partir daí que a coisa começou a andar. Quando eu vi, a gente já estava trabalhando full time. Hoje a gente tem a certificação, né, que graças a Deus, pô, é um sucesso. E a gente tem formado inúmeros profissionais e também tem a pós-graduação na Celso, né? A gente também desenvolve um trabalho bem legal. E é um mercado que eu vejo de crescimento e as pessoas pouco exploram. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas cenas. Verdade. Assim, uma coisa que, desde da pós, que assim, né, que a gente criou a pós, até o nome, às vezes ele gera um pouco essa dúvida, porque recuperação de lesão não seria da área de fisioterapia, né? Sim. Então, isso era legal também de você falar, porque toda vez que a gente fala mas isso não é fisioterapeuta? Eu falo, não, gente, não é fisioterapeuta. Ouço isso com frequência. Você é melhor do que eu falar. Imagino. Na verdade, Ana, existe, né, dentro da nossa normativa, né, dentro das normas do Conselho Federal e do Conselho Regional de Educação Física, o profissional de educação física ele tem habilitação para trabalhar no processo de recuperação, de lesão musculoesquelética, no processo de ação de lesões. Eu acho que o grande problema é estabelecer a competência de cada um, né? Então, hoje a gente encontra muito profissional de educação física que quer atuar na área da fisioterapia e o inverso também. Então, criou-se uma profissão nova, que é o fisiotrainer, né? Que é um querendo entrar na área do outro. Legal isso.
E isso é um grande problema, engraçado. Isso porque é ruim, né? De certo ponto. é muito ruim. Porque eu penso que se todo mundo tivessem, né, boas práticas, e cada um na sua área, tem como os dois trabalharem, né? Então, Com certeza. constantemente, eu sou questionado sobre isso e falo de forma bem simples, né? Que é possível, inclusive, eu acho que é fundamental, é porque as pessoas pensam muito no próprio umbigo, né? Se você pensar no paciente, no Exato. atleta, no aluno, ele precisa de um processo de transição em que há entre o fisioterapeuta e o profissional de educação física. Porque muitas das vezes ele É, tem alta na fisioterapia, é largado na jaula dos leões na academia, sem sequer ter um é, profissional de educação física que conheça todo o processo, que tenha conversado com o médico, com o fisioterapeuta, e o cara fica perdido, né? Então, acho que cada um, dentro da é. sua competência, tem como trabalhar assim. Ô, Haroldo, assim, só pegando um gancho exatamente disso. Quando ele trabalha a reabilitação, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. E Sim, aí ele fala exatamente dessa necessidade dele, por exemplo, ele médico, conhecer as diferentes áreas e cada um da área conhecer um pouco da área do outro, porque é justamente para se complementar. E aí hoje, por exemplo, né, a gente recebe lá uma mensagem, né, que o CREFITO está entrando, né, sim, contra a lei que permite que o educador físico trabalhe em hospital. É uma mediocridade, assim, né? Porque é o que você acabou de falar. Não tem um melhor do que o outro. Na verdade, ele ajuda o outro. Né? Então, quem vai ganhar com isso seria o atleta ou a pessoa, né? Enfim, quem for lá que precisar dos dois profissionais, ou dos quatro, dos cinco, sim, sei lá sim. quantos profissionais da área da saúde. Por outro lado, enquanto gestora de curso, talvez a gente precisasse melhorar ou aumentar esse nível de conhecimento ainda na graduação, entende? Eu acho que a gente tem algumas faculdades que têm um pouco melhor isso, né? Sim, Mas outras ainda pecam. Então, eu acho que também muitas vezes o nosso aluno sai um pouco sem noção de que isso é uma área que é importante, né? Então, por exemplo, lá né, na nossa faculdade lá, a gente tem e aí, assim, o Felipe trabalhou muito tempo com reabilitação, hoje o Helder trabalha, então a gente tenta fazer a coisa da reabilitação e da recuperação musculoesquelética, ou seja, para eles entenderem que não se trata só do saudável, porque todo mundo quer trabalhar com sarado, né? O saudável, gostosona. O negócio é trabalhar com o capenga, né? O bichado, isso que é difícil, ninguém quer trabalhar com, né? com os problemas, né? Não é? Exato, cara, não quer ficar só com o bonitão. Mas você acha que é um mercado ainda assim competitivo? Tem uma competição assim É, acirrada no sentido ruim ou no sim. sentido bom? Eu acho Como que tá que a isso gente aí? tem dois problemas, né, Ana? Primeiro é um problema currículo, conversou sobre isso inúmeras vezes, né? A grade Aham. curricular em muitas instituições peca um pouco, né? Deixa um pouco limitada a coisa e acaba que isso também não é, na minha graduação não tem, então eu não vou trabalhar na área. Não é isso. Eu não tive isso na graduação e hoje em dia trabalho basicamente, 95% É, dos meus alunos de personal são dessa área. Então, porque eu fui correndo atrás por fora ali, né, tentando sim, pegar conhecimento. Agora, com relação à competição, Ana, vejo como um mercado competitivo ainda. Estou sendo bem sincero. entendi. Por quê? A gente tem uma demanda muito grande e poucos profissionais, não estou falando capacitados, mas que são especializados nessa área. Entendi. Então, tem muitas pessoas que, Entendi. quando está na sala de musculação, ele passa o mesmo treino para o cara que está querendo emagrecer, para o cara que está com uma lesão no joelho. Então, isso para mim não é ser especializado. O cara ser especializado é ele É, diferenciar o treinamento é, de fato, fazer algo individualizado para o cara que está no processo de reabilitação ou de redução certo. de risco. É um mercado que está muito aquecido, porque a gente tem hoje inúmeros pseudo-atletas aí que gostam de correr com uma certa Verdade. rotina, e na maioria das vezes, de forma cultural, né? A gente não se prepara para fazer esse tipo de coisa, então o cara quer correr, o que ele faz? Vou correr.
O cara quer pedalar e Pega um compra uma tênis e sai. bike. Exatamente. Mas ele não se prepara para aquilo. Aí no meio do processo ele começa a sentir um incômodo e tal, e aí ele precisa de um profissional para poder resolver esses problemas, tentar resolver esses problemas, né? Então, eu falo para todo mundo, é um mercado que está muito aquecido, tem muita margem para quem quiser se especializar nessa área, porque nós temos poucos profissionais que são especializados em retreinamento e reabilitação de lesões. Eu entendo. Porque, na verdade, eu acho que de repente o cara quer fazer tudo e aí ele acaba não se especializando em nada. Não tem então como. ele acha que o cara tem uma condromalácia, vou cuidar dela aqui como se fosse uma coisa qualquer. Para fazer um bíceps crescer é a mesma coisa que tirar uma tendinite do glúteo. Não é. Não é. Verdade. Não é. Até que ponto o profissional de educação física... a gente estava falando disso. Na verdade, você que faz essa capacitação já há algum tempo, né? E está no mercado, tipo assim, qual é o limite, sabe? Assim, até onde o profissional pode ir para não invadir, né, a área do fisioterapeuta, do médico, sei lá, e vice-versa? Eu tenho até um slide que eu utilizo ele muito nas minhas aulas, que é um mapinha com uma linha cronológica, né? Do momento que o indivíduo tem lesão, né, o dia catastrófico lá que ele tem a lesão, e ao longo de um período de tempo, né, eu tenho ali a maior participação do fisioterapeuta, né, e tem um processo que começa a ter uma interseção entre o trabalho do fisioterapeuta e o trabalho do profissional de educação física. A partir desse momento, você começa a ter uma redução da participação do fisioterapeuta e um aumento da participação do educador físico, até o momento que o fisioterapeuta não contribui tanto para o processo de treinamento, né? A gente já está falando ali no performance. Porque um grande erro, Ana, o profissional de educação física, ele acha que quando o aluno lá que teve lesão vai para a mão dele, ele não precisa de uma alta do profissional de educação física. E, na verdade, o profissional de educação física também tem que dar uma alta, né? Porque esse indivíduo que se machucou no futebol, ele quer voltar a correr, ele quer voltar a saltar. Então, não só apenas ele fazer 3 séries de 10 ou 3 séries de 15 e reduzir a dor, vai resolver o problema dele. Ele precisa estar veloz, ele precisa estar saltando. Então, é claro que isso cada caso é um caso. Não tem como falar assim, o profissional de educação física trabalha a partir do 3º mês. Eu, nos meus cursos, sempre falo isso. Eu não trabalho com regra ou com receita de bolo. Eu trabalho analisando... Cada caso, né? Exatamente, porque tem histórico de treinamento, tem fatores psicossociais envolvidos e tal, mas o que vale ressaltar aqui é que existe um trabalho em paralelo, não é assim, terminou a fisioterapia, começa o profissional de educação física. Entendi. Tem uma interseção ali, onde a gente começa a trabalhar em paralelo e trocar figurinha, né? Se tivesse uma analogia... É igual o metabolismo, né? Que o aluno acha assim, agora... sim. Cada ponto é um sistema. Exato. Agora o outro dorme e começa a... Exatamente. Todo mundo junto. Cada um contribui com peso. Né? Exatamente. Concordo. Agora, assim, por exemplo, pensando na prática, o Haroldo, e aí é uma falta de conhecimento mesmo, porque não é minha área, então... Sim. Se a gente pensar em termos de princípios do treinamento, né? Tipo volume, intensidade para esse cara. Porque uma coisa assim, eu consigo entender, por exemplo, o cara tá lesionado lá total, não pode nem mexer nada. Tá, beleza. A fisioterapia vai lá, vai começar uma contração isométrica, melhorar a amplitude articular, tá. Mas assim, quando o cara já tá lá, tá tratando, como é que você sabe assim, como é que você mede, como é que você trabalha volume e intensidade para esse cara? Como que no dia a dia dele ali que ele está com dor? Porque teoricamente, por exemplo, a fisioterapia, o professor Davi ele fala isso. Antigamente o cara estava com dor, fica o cara parado. Hoje Sim. a gente entende que se o cara para, é pior. Você vai enfraquecer, pior ainda, né? Então, você tem uma musculatura forte, que ajuda nesse até reduzir a dor também. Uma questão hoje que a gente tem aprofundado um pouquinho o conhecimento, Ana, com relação a essa questão de dor crônica. Dor crônica está relacionada essa questão de dor ter um fator psicossocial muito elevado, acaba que não é o fato, o cara está fazendo exercício, está sentindo dor no joelho por conta do exercício.
Às vezes ele pode ter já uma questão neural, que ele olha aquele movimento e já sente dor. Então, por isso que formar essa equipe multidisciplinar é importante, porque às vezes um psicólogo ou então um fisioterapeuta que tem essa abrangência vai ajudar a reduzir essa dor e vai manter o cara manter o cara em casa, né? Eu sou de uma época, quando eu era atleta, você tinha uma lesão, fica 3 meses sem fazer nada. É a pior coisa, que você tem atrofia muscular, perde tônus, perde controle motor. Então, hoje em dia, na maioria dos casos, né, como eu falei isso, cada caso é um caso, mas em geral recomenda que alguma coisa o cara faça. Ele machucou a perna, não consegue andar, movimenta os braços, faz alguma coisa de respiração, para tentar devolver a capacidade funcional, não somente física, mas também psicológica. Né? Verdade. Na verdade, o professor Marcos Russo, você falou a coisa da dor, né? Sim, sim. Ele tem um módulo, né? Ele fala muito, ele estuda muito isso. Sim. Da neurociência, né? Quer dizer, a dor relacionada. E é super interessante, porque se você parar para pensar, é real. Por outro lado, assim, eu, por exemplo, vou falar, né? Eu tenho hérnia de disco, sei lá, deve ter... Meu filho tem 24 anos, deve ter uns 24 anos, porque ele era bebezinho. E eu me lembro que nessa aula eu dava aula de ginástica, ainda era do fitness, né? E aí eu tinha uma aluna que ela era médica. E aí ela fez a minha ressonância. Ela falou para mim, olha, você não pode fazer mais nada disso que você faz. Você tem que fazer alongamento. Eu olhei pra cara dela e falei, amor, não, tu imagina isso há 25 anos atrás, né? Eu olhei pra cara dela e falei, tu acha mesmo que eu vou parar de fazer meus agachamentos, né? Minhas aulas e vou alongar. Tá. Só, né? Nunca será, né? Ana. Então, assim... É complicado isso. Como, cara? Porque, olha só, assim, se você fizer ressonância em metade da população, um monte de gente sente dor. É capaz, se você chegar para a pessoa e falar, pô, você tem hérnia de disco, ela vai falar, tô com dor na coluna. Exatamente isso. E outra coisa, assim, tipo, se você não fizer nada, por exemplo, quando você tira férias, que você fica ali uns diazinhos, aí você começa a sentir um pouco de dor, porque, tipo assim, é isso, você tá mais enfraquecido, vai perdendo. Sim. Então, assim, eu já falei, cara, eu vou morrer malhando, porque pelo menos eu vou morrer sem dor, entendeu? Pode ser que eu esteja toda bichada. Não tem problema, não tenho dor, tá ótimo. Né? Exatamente. Mas eu acho que tem essa relação, porque você pensa, né? Cara, a musculatura tá lá enfraquecida, a compressão que você vai gerar nos ossos é muito maior. Então, cara, não faz muito sentido o cara chegar lá e botar o sujeito para ficar imobilizado, né? Porque vai perder massa, vai perder, é o que você falou, a coordenação neural. Então, graças a Deus, hoje... E aí, assim, a fisioterapia e a educação física vem nesse caminho aí de manter o sujeito... o mais ativo possível. Exato. Lógico que nesse momento você vai pensar, quero hipertrofiar o sujeito. Amor, tem que primeiro vai tirar a dor dele. Não. Mas é isso, né? Não tem como. Não tem como. Como é, tipo assim, aonde que esse profissional, né, que quer trabalhar com retreinamento, ele atua? Porque, por exemplo, eu vejo onde eu malho, né? Não tem ninguém, sabe assim, eu não olho assim e vejo, esse profissional aqui, ele é específico para essa minha área. De repente, entende? Tipo assim, é uma academia de médio porte, mas eu não tenho ninguém, assim, eu não consigo visualizar de que forma o sujeito pode chegar num profissional, ou onde ele atuaria, ou como ele atuaria, né? Para mostrar que ele tem essa habilidade de trabalhar com retreinamento de lesão. Como que faz isso? Assim? Como está o mercado? Como chega no mercado? Na verdade, Ana, nós temos vários segmentos hoje de atuação, né? Essa questão da equipe disciplinar, hoje nós temos vários centros de excelência em reabilitação, em avaliação, que geralmente tem um profissional de educação física já atuando nessa área, nesse processo de retreinamento, né? Alguns chamam de prevenção de lesão também. Então, tem esses centros de excelência já, né? Aqui no Rio, isso já está começando a ficar bem consolidado, mas ainda está, né? A gente sabe que tem uma questão social envolvida, né? Mas em algumas academias,
E aí é aquilo que eu sempre falo para as pessoas, né? O bom vendedor é aquele que está no balcão. É Então, verdade. para você ser uma pessoa que seja, né, identificada, que seja a referência no assunto, seu trabalho, não tem jeito. E na nossa área, a gente sabe que o forte é o boca a boca. Curar, né, identificar os alunos que Verdade. têm essas necessidades e, pô, ir lá mostrar o seu trabalho, fazer network com médicos da região. Mas, assim, quando eu falo fazer network, não é só falar assim, tenho uma parceria que eu indico o paciente e ele me indica aluno de personal. Não é isso. O network é você conversar, conhecer o trabalho do médico, o médico conhecer o seu trabalho, estabelecer uma relação de confiança e aí acontecer a parceria real. Entendeu? Então, o que eu sugiro para quem quer, Haroldo, eu quero iniciar o trabalho, faz o que eu fiz. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu procurei um médico, virou meu amigo, né? Hoje em dia, inclusive, foi ele que operou meu joelho, mas procurei ele e falei, cara, eu trabalho com isso, eu quero poder receber seus pacientes, vai como é que eu trabalho. E desde então ele me indicou um monte de aluno, a gente formou uma equipe com um fisioterapeuta, né? Até os últimos dias que ele esteve aqui no Brasil. Hoje em dia ele é médico lá nos Estados Unidos, mas a gente trabalhou muitos anos aqui no Brasil desenvolvendo um trabalho bem legal. Então é o que eu falo, o bom vendedor é o que está no balcão, então a galera tem que mostrar o seu trabalho. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais também, né? O pessoal perde tanto tempo postando tanta besteira, né? Então eu acho que é o momento da gente ter boas práticas e mostrar, né, o nosso trabalho, colocar conteúdo relevante sobre os temas. Eu recebo personal pelo Instagram, às vezes. Pô, tô vendo que você trabalha com lesão e tal, pô, tem como a gente conversar. Então, eu acho que é basicamente isso. Tem duas coisas assim que eu queria ressaltar. Primeiro, é porque normalmente, assim, a gente quando fala de reabilitação, normalmente se associa com reabilitação cardíaca. E de uns tempos para cá, né, as pessoas começaram a entender que não é só reabilitação cardíaca, eu tenho a reabilitação geral, esquelética, eu tenho geral. É uma reabilitação funcional, né? Você quer devolver função, né? Exato. Independente do sistema. Eu acho que isso é legal. É mostrando como o mercado e como a profissão, né? Ela precisa estar se atualizando realmente. Sim. E aí, assim, vem as coisas das matrizes, né? E nesse ponto, as faculdades particulares, elas têm um pouco mais de flexibilidade de permitir que estejam mais, que se permitam atualizar mais as grades, as matrizes curriculares do que as públicas, que são mais engessadas. E um currículo geralmente bem ultrapassado. Exato, que vem lá de 1970. Exatamente. 2020, né? Exatamente. Enfim. Por outro lado, eu concordo com o que você falou, eu acho que a professora Roxana, ela fala muito isso, a coisa do network. Sim. E aí é um network em que a sua e aí vem de novo, né? Não é só a questão técnica, é a questão comportamental. Sim, relação interpessoal, a sua postura, né? Exato, né? A postura que você tem como profissional, seu nível de conhecimento, os seus resultados, porque a coisa da venda é muito do resultado que você mostra, né? Sim. Então, na hora que você vai conversar, eu falo isso para os alunos, falo, gente, na hora que... Porque, por exemplo, eu trabalho lá, né? Com grupos especiais. Então, eu falo, na hora que você estuda a fisiopatologia, você estuda o fármaco, é claro que você não vai saber, eu preciso decorar o fármaco. Não, mas você precisa pegar e entender o princípio ativo daquele fármaco. Até porque você as interações desse fármaco com o exercício, né? Exato. Então, mas claro que você precisa saber, porque senão, quando você for lá, né, para a reunião, que normalmente vão ter feedbacks, né? O médico vai falar, o fisioterapeuta vai falar e você vai ficar contando de 1 a 10, cara. Então, essa postura que não é legal, né? Exatamente. Então, e aí, assim, não adianta a gente ficar pegando o microfone e ficar falando. Isso, não, o Jefferson, ele me ensinou, ele falava sempre isso. As pessoas, na verdade, elas precisam mudar as atitudes. Que se palavra fosse bonito, né? Os nossos políticos estariam fazendo o Brasil um ótimo. Né? Então, na verdade, a nossa postura como profissional, a gente pode ser engraçado. Hoje, sim. Assim, o meu professor Rogério, que acho que até está na live aqui hoje, o Rogério estava falando isso. É legal você ser descontraído, a gente, né, a gente sorrir, a gente brincar.
Mas na hora do sério, a gente tem que ser sério. Exatamente. Para as pessoas, né, para a gente mostrar para eles que... Sim, Mas a gente também tem que ter um nível de conhecimento científico, né, para mudar um pouco essa visão que a sociedade tem, né, da nossa categoria. sim, sim. E agora, e assim, essa coisa da pandemia, né, que você falou, no início todo mundo ficou, que vai todo mundo perder mercado. Nossa, eu tenho visto vários alunos, né, que agora Teve são gente que ganhou mais profissionais. dinheiro na pandemia do que antes. Exato, não quer nem voltar. Vou te falar, nem quer voltar da aula academia, não quer ficar lá. Tipo assim, arranjou um produto, né, um produto Sim, bom, ganhou muito mais, né, visibilidade. Então ele dava lá aula para 10 alunos de personal, hoje ele tem 50, 100, né? E é isso. Então eu acho que a necessidade faz também você criar novas oportunidades, né, Adolfo? Você necessidade faz a falou isso pessoa se também. adaptar, né? Não tem jeito. É verdade, é verdade. Assim, se a gente pensar, vamos pensar agora que você também é professor universitário, se você, assim, pensa no estágio, então no recém-formado, qual a dica que você daria aí para esse cara que está... Porque assim, eu não vejo muita gente fazer, eu falei isso para o Copiller ontem também, eu não vejo muito os nossos alunos buscarem estágio nessa área. Sim. Existe esse campo? Existe, né? Então, existe, Ana, mas eu vou ser sincero, também não é um campo gigantesco, né? Por exemplo, reabilitação cardíaca é algo, pô, já estudado há mais de 20 anos. Eu fiz o curso do Copilha quando eu estava na graduação, isso em 2006, Também. 2007. É, Também já fiz um tempão. são... E a reabilitação cardíaca, que já é antiga, você não encontra muitos centros de reabilitação cardíaca. A reabilitação de Verdade. lesões, então, que é algo que na educação física, apesar de ser estudado há muitos anos, mas na prática começou a ganhar campo, né, há pouco tempo, realmente poucos locais. O que eu sugiro é o seguinte, né, é a pessoa procurar um professor que seja referência na academia, né? Toda academia tem um professor que atua com isso, geralmente tem. Então é colar com esse cara e sugar ao máximo, de fato fazer um estágio, né, e correndo atrás, não tem jeito. E um outro conselho que eu dou também, Ana, é aquilo, cara, é buscar qualificação. Aí as pessoas falam, mas se qualificar durante a graduação é caro. O que mais tem hoje são coisas gratuitas. O que mais tem Verdade. hoje? Se ele ficar no YouTube hoje, ele se forma em reabilitação de lesões sem gastar R$ 1. Verdade, é verdade. Entendeu? Então, E na assim, não tem verdade, o desculpa. pensamento assim, ele tá gastando ou ele está investindo? Também tem Exato. Ainda essa tem essa, mentalidade, ainda né? tem essa. Ainda tem essa. E uma outra coisa também que eu acho legal, Ana, Porque é às vezes assim, isso, eu quero trabalhar com um curso de reabilitação com R$ 1.000. atleta. Porra. Sim. Então, nesse caso, por exemplo, o cara quer trabalhar com reabilitação de atletas. Haroldo, trabalhar com atleta é difícil. Cara, vai lá e trabalha de graça. Busca um atleta e fala para ele, meu amigo, eu vou fazer a sua preparação aqui, eu vou ajudar no processo de prevenção de lesões, aí, de redução de risco. Tem como a gente fazer? Pô, tem. Geralmente o atleta no Brasil sofre, a gente sabe. Então, é uma possibilidade de você mostrar seu trabalho, testar o que você está estudando também, não ficar somente preso ao artigo, ao laboratório, mas também, né, ver a ciência aplicada à prática, que muitas das coisas que a gente faz, a gente acaba adaptando a ciência à prática, né, você sabe disso. Então, eu acho que o laboratório da vida também é importante. Você sabe que você falou uma coisa assim, muito legal, muito importante, assim, acho que duas coisas. Primeiro, assim, cara, vou falar uma coisa que eu sou velha, mas é que eu sou velha mesmo, perante de vocês, né? Na minha época, quando eu fazia estágio, o estágio era de graça. Sim, eu também peguei o isso. estágio era para você aprender, cara. Eu peguei isso também. Aí hoje, a primeira coisa que ele fala assim, quanto eu vou ganhar? Cara, ele não tá, sabe? Tudo bem que o estágio virou uma profissão, né? Exato, entende? Então, assim, a pessoa não pode estar lá para pensar, lógico, mas professor, eu preciso pagar a faculdade, eu preciso pagar. Tá, tudo bem. Mas o mais importante é o aprendizado, exatamente. Aquele dinheiro ali que ele vai receber, não vai. Se ele for um cara dedicado,
não vai pagar o conhecimento dele, cara. Então, você falou uma coisa muito legal, porque você fala assim, Sem cara, dúvida. pega sua mãe, pega o vizinho, pega um atleta e faz ele a sua cobaia do bem, assim, né? Sim, Entre aspas. Porque se você fizer um trabalho bom com ele, ele vai virar o seu produto que você vai sem falar, poxa, dúvida. tá vendo? Olha, né? É como na pós-graduação, que a gente tem lá a pós-graduação, eles vão fazer TCC, que é o inferno, a desgraça do aluno, é o TCC, né? Oh, Seja na graduação, nem não fala. importa, né? E aí eles perguntam, mas eu vou fazer TCC em quê? Presta atenção, você tá fazendo pós-graduação em recuperação de lesão. Pega um aluno seu. Mas eu falei, meu amor, você deve fazer um estudo de Faz o caso. estudo de casa, Porque essa é a exatamente. função. É tipo assim, Exatamente. você está produzindo conhecimento para você mesmo. Porque Exatamente. é isso, as pessoas querem. Quero fazer revisão de literatura. Amor, revisão de literatura é para o cara que tem um know-how de pelo menos 10 anos, né? Então, baixa um pouco a bola, né? Você fala, cara, olha, as pessoas não têm essa noção, né, Haroldo? Sim. Que ela mesma é a vitrine dela. É Então, porque se ela eu pega vejo um muito aluno, as cara, pessoas, Ana, ficam com medo de aplicar o que aprende. tem E medo, é uma coisa que eu verdade. sempre falo, eu erro até hoje, sem dúvidas eu Que erro. bom, né? Eu erro até hoje. E o problema não é errar. A questão é você não levar aquilo como aprendizado, né? Então, assim, eu aprendo muito com os Exatamente. meus insucessos e, ao invés de meus insucessos, eu vou desenvolvendo as coisas corretas, entendeu? Então, acho que a galera tem que aplicar o que está estudando, sem medo de errar. Se errou, aprende, muda e por aí vai. Trabalhar com o Exato. sistema biológico não é certeza de sucesso, isso a gente já sabe. Porque a gente não é da matemática, matemática que é exata, né, cara? Né? Exatamente, exatamente. É isso. Mas sabe o que acontece, Haroldo? Eu acho que sim. Eu acho que aí tem dois pontos. Primeiro, é assim, ele ter um planejamento, porque também, às vezes, eu acho que pode faltar o planejamento. Então, ele não avalia, então ele não reavalia, porque ele não avalia, se ele não reavalia, como é que ele vai saber que ele está errando ou ele está acertando, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Já começa um pouco meio limitado, né? Entendeu? Sim, Eu sim. acho que isso é uma coisa nossa. A gente falha um pouco muito nisso. Eu vejo que falha no cara, tipo assim, normal. Sem, né? As pessoas não fazem avaliação de nada. É, na, Então você fala, cara, como que você vai mensurar isso? por exemplo, vou dar um exemplo na prática na área de reabilitação de lesões. Você tem um atleta e ele se machucou. Ele se machucar, ele não fez avaliação alguma. E você quer fazer ali o retorno. Sendo que um dos critérios que você utiliza para liberar esse cara a voltar a competir é que ele esteja com os mesmos níveis de força e outras capacidades físicas, os mesmos níveis que ele tinha antes de ter a lesão. Sendo que você só sabe se ele tinha esse nível antes se você avaliava antes. Então, se você não Se você não avalia, avaliou, como é que tu vai saber? é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. É Isso aí. Exato. falha de É isso. planejamento. É isso aí. E aí eu penso, eu imagino assim, se para o atleta tu não tem, tu imagina o cara que não é atleta, porque esse cara não tem nada, Exatamente. É bem né? pior. É O isso. cenário é bem É bem pior. pior, Bem não pior. é? E tem algumas regras também, né? Na educação uma regra que tem que avaliar o cara de 3 em 3 meses. Eu não sei quem criou essa regra, porque Eu também não sei, mas é, realmente é isso, mais ou menos de 3 e 4 meses, mas né? assim, isso varia muito de capacidade física que você está avaliando, né? Não, Sim, eu não vejo essa verdade. regra como uma norma dentro da minha prática. A minha avaliação é formativa, eu faço avaliação, pô, semanalmente, todo dia é uma avaliação, pô. É isso que eu ia falar também. Se a gente pensar, por exemplo, se eu fizer uma analogia, né, com a sala de aula, né, você que dá aula também, na Sim, verdade você pode estar avaliando ou diariamente ou semanalmente, porque você vai sim, vendo como que ele vai evoluindo. O nível de dor hoje é 10, sim, da semana que vem é 8. Opa, então exatamente, já tá. Pô, não, tá 10, agora tá 12. Opa, talvez o que eu estou passando aqui não seja ideal para esse exatamente, cara, né? É exatamente. verdade, tem razão. É verdade. Ô, Haroldo, assim, tendências. Você acha que tem alguma tendência aí para essa. Você está nessa.
Acho que já está na 10ª turma ou 11ª turma, sei lá, do teu curso de capacitação. Então, a certificação de lesões, a gente começou esse final de semana agora, né? Após essa pandemia maluca, a gente conseguiu fazer a turma que deveria ter sido realizada em abril. Então, a gente está na 8ª turma, porque fora do Rio, eu não levo certificação. Eu levo alguns módulos. Tá. Então, fora do Rio, a gente já levou para Brasília 2 vezes, né? Curitiba, entre outros estados. Mas aqui no Rio, a gente está com a 8ª turma, né? Que já está em processo de finalização nesse final de semana. E a 9ª turma vai abrir agora em novembro e dezembro. Agora, com relação à tendência, Ana, eu acho que 2 elementos são importantes para quem pretende trabalhar. E a primeira coisa é entender que tendência não é moda, né? Porque moda é coisa passageira. Tendência é algo que vem para ficar. Então, sim, eu vejo que o profissional de educação física atuando na reabilitação de lesões é uma tendência. Então, vai ter mercado e esse mercado só tende, né, a crescer. Por que esse mercado vai crescer? Porque a população está envelhecendo, isso é fato. Sim. E a gente sabe que a população brasileira, na maioria dos casos, envelhece sem capa funcional. Então, esse pessoal aí, né? Eu trabalho com envelhecimento, mas o envelhecimento ele envolve ali redução de risco de lesões, melhora a capacidade funcional, entre outras tarefas. E, além disso, né, a gente está tendo agora um boom de pessoas fazendo atividade física, né? Então, que é bom e ruim, é uma mistura de bom e ruim, né? É igual o teste do Covid. Você faz o teste do Covid, dá negativo, tu pensa, pô, que bom. Aí depois você pensa, que ruim, que eu não peguei e não tive nada. É a mesma coisa. Que posso pegar. Exatamente, eu estou passando por isso. Já fiz o teste, só dá negativo. Mas, graças a Deus, a população está fazendo muita atividade física, mas a maioria das pessoas faz sem orientação, né? Então, eu vi lá no programa Bem-Estar que tem que fazer meia hora todo dia de caminhada. Aí a pessoa vai caminhar de sandália, né, sem uma infraestrutura, sem uma orientação. Então, a tendência é que muitas pessoas que não estavam preparadas para fazer atividade física ou fazem sem orientação, não vou falar que vai ter lesão, mas a tendência é que elas irão precisar de um profissional mais qualificado para atendê-las no futuro. Sem contar os pseudo-atletas, né? Como eu falei, pedalar, treinar com peso, né, num nível de alto rendimento, é muito elevado. Eu não estou falando que essa galera vai ter lesão. O problema são as pessoas que não se preparam para essa capacidade funcional. E aí é mais o mercado. Porque assim, eu vejo, por exemplo, em academia, né? Eu, cara, treino na academia, acho que deve ter, sei lá, quantos anos, quase 100. Melhor não falar, né? Uma múmia, né? Enfim. Mas eu vejo isso, assim, as pessoas, por exemplo, execução errada. Exatamente. Tipo assim, as pessoas. E são pessoas que já treinam, mas não Essas tem uma são as piores. Exato. Essas são as piores. O professor tá lá, tipo o Rogério tá lá. Pô, diminui o peso, e a pessoa, né, deve estar xingando a avó dele, porque ele, né, a mãe dele. Sim. E aí, assim, o volume de treinamento também muito alto. Vai de manhã, volta de noite. Sim. E tem atleta, tipo assim. Então, eu acho que a médio e longo prazo, essas pessoas começam a sentir dor, né? E aí, em vez de parar ou então para o fisioterapeuta, de repente vai trabalhar na própria academia, ou, né? Um profissional de educação física, né? Sem dúvida. E também tem muito isso. Um outro ponto também, Ana, é assim, nos últimos, desde 2014, né, a gente tem feito algumas clínicas na América, né? A gente tira pelo menos aí uns 5 a 7 dias para poder fazer uma clínica lá fora, se qualificar e conhecer mais o mercado. E uma coisa que a gente tem notado que tem crescido bastante lá é porque aqui no Brasil você chega num clube, independente da modalidade, o preparador físico ele tem que fazer tudo, né? Então o cara tem que dar rendimento. Exatamente, ele tem que dar rendimento, ajuda a puxar treino, vai passar de treinamento de força, faz a reabilitação, faz a prevenção de lesões. Lá na América a coisa é um pouco diferente, né? Tem vários coaches que são. Então você tem um coach lá que é responsável pelo processo de retreinamento e prevenção de lesões. Então eu vejo, né, que uma das habilidades, né, que cada vez mais vai crescer também no alto rendimento são os profissionais que atuam nessa área, né, que aí vai trabalhar junto ali com o fisioterapeuta para poder fazer uma melhor transição, né, da parte lá
do departamento médico para o campo ou para a quadra, né? Uma melhor infraestrutura de redução de risco de lesões, né? Conversar mais com os treinadores, também é uma tendência. Eu acho que está engatinhando, mas daqui a uns 10, 15 anos, quem sabe isso não está consolidado também. Aqui, né? Vamos ver. De uma maneira geral, o Haroldo, assim, qual o tipo de lesão, quais são as áreas que você tem maior incidência de lesão? Assim, eu vou falar... Coluna? Na minha prática, como personal em academia, o que eu recebo muito é joelho e coluna. Joelho e coluna é complicado, vem muito. Mas, de vez em quando, pinta um ombro, um quadril, né? Mas joelho e coluna, pelo menos na minha prática, é o que eu tenho mais. É o que mais você conhece, entendi. Agora vamos falar de você, né? Porque você é uma pessoa, né, ilustre, então vamos lá. Se você voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? O que você faria? Isso aí assim, passa um filme, né, na cabeça, Sim. assim, né? Isso é legal, né? Essa é a pergunta difícil de responder, né? Mas Você se formou aonde, Haroldo? Então, me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica. Tu é rural. Rural. Marco Ângelo também é rural. Me formei na Rural. Me formei na Rural. Ricardo Rufone. O Rufone chegou lá, eu já tinha saído. Tá. Já tinha saído. Você conhece, você confia. Eu sou velho lá na Rural. Eu peguei a galera mais antiga lá. Mas formei lá, fui fazer mestrado. Eu tô me despedindo. Melhor a gente não entrar na parte de datas. Museu, né? Porra. Entendeu? Mas me formei na Rural e fui fazer mestrado na FRJ, estou fazendo doutorado lá também. Mas essa pergunta é uma pergunta difícil, mas dá para responder na boa. Questão de voltar no tempo, né? Uma coisa que eu tenho como um lema na vida é sempre aprender com as experiências. Quando o pessoal fala, né? Ouça os mais velhos. Quando eu era muito mais jovem, né? Eu não ligava muito para isso. Mas hoje em dia eu valorizo bastante essa troca de experiência e troca de conhecimento. Então, eu não vou falar que eu me arrependo das coisas que eu fiz. Mas eu me arrependo mais das coisas que eu errei e não aprendi com os erros. Né? Então, isso aí é algo que, com certeza, eu, se tivesse como voltar no erro, mas aprenderia com os erros. Hoje em dia, eu olho para trás e vejo que, assim como a vida muito de batalha, né, de coxa de retalhos, de muito aprendizado, por muitas experiências. Verdade. E o que eu me arrependo, assim, se eu tivesse que voltar no tempo, era conversar mais com os mais velhos na época que eu estava ali na graduação. Acho que seria melhor. Mas a coisa da maturidade também, né? Sim. E a batida também, né? Você está na graduação ali fazendo estágio em um monte de lugar, aquela correria, não dá tempo de fazer nada. Quando você vê, está no final da faculdade já. Não é? É verdade. Exatamente. Tipo assim, tá naquela vibe, quer se divertir, não quer muita momento, responsabilidade, né? É fase. A vida vai te... exato. É legal, faz parte, né, do aprendizado, né? Eu acho que é meio isso, né? Sim. Eu queria mandar um beijo para Laís. Laís foi nossa aluna, atleta, acho que ela é atleta de crossfit, tá lá em Brasília. Boa. Muito top, cara, muito top. Bom, a gente está aí acabando, né? Fala um pouco dessa capacitação. Tem um aluno nosso, o Newton, perguntou se só professor de educação física, só formado, pode fazer a capacitação. Não. A capacitação que nós temos lá no Instituto Biodesp é uma capacitação de 4 dias, é uma capacitação em reabilitação de lesões. É uma capacitação que a gente abre para fisioterapeuta também, né? Toda turma sempre tem 1 ou 2 fisioterapeutas, então, assim, pode ser da graduação também. Haroldo, estou no 5º período, o que a gente pede é que pelo menos as disciplinas base a pessoa tenha realizado para ela não ficar perdida, né, durante. Muito, né? Exatamente. Então, ali, teve biomecânica, teve fisiologia com a Aninha, disciplinas que dão um suporte básico, ele já consegue... fazer a disciplina na boa, a certificação na boa. Então, a nossa certificação é isso, são 4 dias, né? A gente tenta abranger as principais lesões, mostrar como é o nosso trabalho, e uma coisa que eu gosto de falar, Ana, que muitas certificações que aparecem no mercado,
vendem ali uma receita de bolo e como se fosse uma regra, né? A nossa certificação, ninguém sai com receita de bolo. A nossa ideia, assim como as nossas aulas na pós, né? É despertar o senso crítico, a pessoa filtrar aquele conhecimento, criar o próprio estilo de trabalho. A nossa ideia é essa. Perfeito. Inclusive, eu recomendo que as pessoas façam todas as certificações que tem no mercado, porque é assim que você constrói a sua bagagem de conhecimento, né? Conhecendo todos os métodos. Perfeito isso. Sabe que às vezes quando me chamam, você não quer dar um curso de emagrecimento? Eu falei, meu amor, olha só, se tu quiser me desconvidar, tu pode me desconvidar. Porque esse negócio de achar que vai... vamos fazer um curso de emagrecimento, vai sair lá com a receita de 3 de 10, 4 de 12, aí tem o EPOC, aí você vai emagrecer. Amor, olha só, se joga na varanda, não vai. Se mata no bebedouro afogado, porque não tem nada disso. Exatamente. Né? Então, perfeito. Agora, sim, uma dúvida, assim, minha, né, que as capacitações de vocês são muito práticas. Tem vários alunos que já fizeram. Sim. E aí, nessa pandemia, que agora, tipo assim, ele voltou a ser presencial ou ela vai ser online? E aí, vocês conseguem fazer a prática mesmo no online? Então, Ana, o que nós fizemos? Essa certificação era para ter acontecido em abril. Eu suspendi, né? Eu e o Gabriel, nós suspendemos a certificação para esperar a liberação dos órgãos, né, governamentais, que tem esse problema todo político envolvido. Então, foi liberado no Rio há 4 semanas os cursos e palestras presenciais que sejam respeitadas as regras de ouro. Então, nós temos um espaço e nós fazemos lá no Clube Tech 7, né, que fica lá na Barra da Tijuca, que é um clube de tênis, que tem uma infraestrutura bem legal. E nós estamos fazendo lá, né, mantendo o distanciamento, né, tentando manter o máximo de possibilidades nas práticas, e a gente está fazendo ele presencial mesmo. Que ótimo, muito bom. Tá vendo, Nilton? Então você pode fazer a capacitação do professor Haroldo. Pode fazer. Que tu vai ficar, né? Tá convidado. Vai ser brilhante, né? Os meus alunos estão falando assim, Ana, você é muito engraçado. Porque tem que ser divertido, né, professor Haroldo? Né? A pessoa tá na live, quer se com certeza, com certeza. Pode dar um sorriso, pode falar uma coisa, né? Aí vai falar, esse negócio é muito chato, não quero fazer isso não. Né? Eu acho que o nosso diferencial, Ana, é poder passar conhecimento com alegria, né? Não é? É a melhor coisa. Feliz. Exatamente. Pô, né? A gente estuda, aí a gente aprende, aí a gente transmite, né? Ajuda, né? Coopera lá com as pessoas e ainda ganha dinheiro. Pô, isso é legal, cara. Eu acho isso ótimo. Sem dúvida, sem dúvida. A alegria ajuda na troca de conhecimento. Eu também acho. Aliás, eu concordo plenamente, né? Bom, a gente está aí chegando quase no nosso fim. Eu vou botar uma pilha aqui, né? Só vamos fazer um link com amanhã, tá? Sim. Amanhã a gente vai ter a Larissa. Sim. A Larissa é atleta de CrossFit. Sim. Então, assim, ela né, compete no CrossFit Game, que é top, né? Top do top. E aí, assim, tem muito essa coisa, que o CrossFit lesiona, que quer matar o CrossFit. Sim. E aí, assim, você fala, gente, cara, a pessoa vai se lesionar se ela pode estar caminhando e se lesionando. Sim. O atleta, ele geralmente vai se lesionar, não é porque é do CrossFit, você foi atleta, você tá falando várias vezes aí, você falou de atleta, de futebol, enfim. Trabalha com essa coisa do retreinamento. Qual é a sua relação que você faz aí? CrossFit e lesão, e tem isso, é mito, é verdade, é o quê? O que você acha? Se eu não me engano, a Larissa é de Macaé, não é isso? Tenho quase certeza. Pergunta pro Felipe, responde aí que se eu não me engano, entendeu? A Larissa, ela é atleta lá da CrossFit Cavaleiros. Eu posso estar enganado. O coach da CrossFit... Fortona, eu sei. Cara. O coach da Larissa, lá na CrossFit Cavaleiros, se eu não estiver cometendo nenhum engano, ele é certificado pelo Biodesp, que é o Henrique. É o Henrique e o Marcos. O Felipe falou que você está todo certo. Exatamente. Então, o Henrique, que é o coach lá, ele fez a certificação conosco no ano passado. Ele é um colega de faculdade também, né? A gente estudou junto na Rural. E ele fez a certificação. Então, a gente conversou bastante sobre isso.
oportunidade do ano passado Legal, de ter avaliado o atleta Guilherme Malheiros também, que disputa o CrossFit Games junto com a Larissa. E a nossa concepção com relação... Eu acho que é um discurso muito superficial, quem fala que CrossFit causa lesão e tal. Até porque a lesão ela é multifatorial, ela não acontece somente por um fator, né? Não é só o fator treino que causa lesão. Tem o fator alimentação, o fator sono, fator estresse, fator ansiedade, fator histórico, exatamente. Então, a gente chegar e ter um discurso bem raso, assim, falando que CrossFit causa lesão, acho que é um pouco incoerente. Eu confesso para você que logo no início, né, a gente via algumas coisas, por quê? Quando você cresce em qualquer tipo de modalidade, você perde um pouco de qualidade. Tanto que nós tínhamos uma quantidade absurda de boxes e hoje em dia a gente tem metade. Por quê? As boas academias, os bons boxes de CrossFit permaneceram. A galera que faz o bom trabalho consegue se perpetuar. Eu acho que o diferencial não é a modalidade, sim o profissional que está trabalhando com a modalidade. Eu acho que esse que é o X da questão, como qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte. Penso dessa forma. Sabe que na minha época, eu sempre falo na minha época, né? Nossa, mãe, mas assim, surgiu como é o spinning, né? Cara, tinha que ver, gente. Porque o spinning vai acabar com o joelho do mundo, né? O joelho da humanidade vai acabar por causa do spinning, porque o spinning... Eu falo, gente, as pessoas têm que estudar, as pessoas têm que aprender. Exato! Então você fala, cara, assim, sabe que eu sou uma pessoa que assim, né? Eu acho que já passo doutorado, deve ter 1000 anos. Meu filho vai acabar antes de mim, mas eu vou acabar esse ano, graças a Deus, 2021. Mas, enfim, teve uma época que eu tava na UERJ, né? E aí tinha uma menina lá de Minas, cara, mas ela metia o pau. Eu virei pra ela, que eu me seguro, que eu seguro minha língua, né? Porque Sim. Eu falei, você já fez CrossFit alguma vez? Não, mas é porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, se você nem fez, como você pode falar mal? Aí ela começou a discutir, eu falei, gente, olha só, eu vou mandar essa mulher pra esse lugar mesmo que ela achou, pra eu não ser grossa, que eu sei que você é uma pessoa fina, né, Haroldo? Entendeu? Eu falei, gente, vamos parar. E aí é isso, assim, eu mesma no início, quando o Felipe trouxe, né, ele veio para Celso, trouxe lá em 2000, lá vai bolinha, acho que 2011, 2012, eu falava, ih, o Felipe tá ficando neurótico, maluco, não sei o que. Viajando. Eu falo, gente, vamos parar de ser idiota, Eu falei, você é professora universitária, amor, você tem que estar antenada com as coisas. Eu aprendi isso muito com a Roxana, porque a Roxana é uma pessoa muito, né, ela tá sempre antenada. Tá sempre inovando. Então, cara, você não pode ser assim. Porque senão você, como professora universitária, como você vai formar os alunos? Vai formar, né, da ginástica, né, lá do século XX, né, do século XV? Não dá, né? Então, eu falo, gente, a nossa área tem um pouco isso. A gente mesmo se derruba. Eu acho que às vezes a gente precisa estar mais unido, a gente como categoria e precisar estudar. Não é sempre, também tudo é bom, agora tudo é hit, tudo é CrossFit, não é isso. Mas assim, é o equilíbrio. Ana, o que eu vejo... O que eu vejo muito, Ana, é que essa questão da classe ser desunida, né? Inclusive as pessoas não conversam, ficam naquela questão assim, eu vou esconder conhecimento porque eu quero ser o único que possui isso aqui na academia por destaque. Mas isso a longo prazo para a profissão é ruim, né? Para a profissão é essa troca, entendeu? Para todo mundo estar no mesmo nível e a gente ter uma valorização maior da sociedade. Então, isso depende de conversa, da gente se unir, de mostrar do que o profissional de educação física é capaz. Para aí sim a sociedade olhar e falar, todos os profissionais são de um nível alto. Exatamente. E se complementam, né? Porque, de repente, o Haroldo trabalha com reabilitação. Se eu tenho um aluno meu que está fazendo crossfit ou musculação ou aula de ginástica, exatamente. sei lá o quê, está com uma dor aqui no ombro, poxa, vou encaminhar para o fulano. Me ajuda. Sim. Isso, a coisa do ego, um pouco isso, né? Enfim. Vaidade. É vaidade, é isso. Haroldo, nós temos aí 2 minutos. Qual o recado, assim, né? Falar de conselho, mas que a gente é velho, porque quem gosta de dar conselho é velho. Mas como a gente é jovem, né? Tu é Paquito, eu sou Paquita da Hebe, né? Porque eu já tô, né? Mas enfim. Mas como você é jovem, né? Sim. Assim, o que você falaria para o seu aluno lá
formado, né, o que está lá estudando, qual o recado que você dá para eles e para a gente finalizar aí nossa live? Primeiro, eu sempre me perguntam, se o aluno está se formando, né, pô, o que eu vou fazer agora? O que eu falo para eles é essa questão que você ressaltou logo no início da live, sempre de manter a ética, tentar cada vez mais ser o mais ético possível.